A cratera de Ngorongoro é um ambiente tão belo quanto raro. Ele contém grande variedade de habitantes e a água flui o ano inteiro. Aqui a vida fervilha todos os dias, mesmo no pico da estação seca. Mas essa bênção pode rapidamente tornar-se uma maldição. Sua natureza enclausurada causou comportamento jamais visto fora de suas paredes. Esta é a cratera de Ngorongoro, o paraíso amaldiçoado. Horizontes selvagens da África. Ngorongoro, cratera do refúgio amaldiçoado. Há 40 milhões de anos atrás, a rachadura começou. Quando a crosta terrestre ao longo da planície oriental da África começou a diminuir, formou-se uma enorme falha geológica. Quando o continente se separou, a terra de ambos os lados desmoronou. A lava foi expelida de dentro da terra. Deixando uma depressão maciça de terras altas e vulcões. O Vale da Grande Fenda. Há 2,5 milhões de anos, um desses vulcões entrou em erupção. O vulcão Ngorongoro tinha aproximadamente o mesmo tamanho do Kilimanjaro. A lava presa de dentro da base não tinha para onde se mover, e a montanha inteira implodiu, formando o que é conhecido como uma caldeira. Durante anos, permaneceu desolada e desabitada. Mas quando os incêndios se extinguiram e as encostas esfriaram, a vegetação começou a colonizar os barrancos íngremes brotando dos solos ricos e da umidade. Os herbívoros seguiam a flora ao longo da borda e desceram a cratera. Em seguida vieram os carnívoros. Sem incentivo para sair, os animais permaneceram aqui desde então. O resultado é um oásis da vida selvagem, conhecido como a cratera de Ngorongoro. Cobrindo uma área de 325 quilômetros quadrados, a cratera de Ngorongoro, na Tanzânia, é a maior caldeira intacta do planeta. Hoje, 25 mil animais de grande porte moram aqui. Entre estes está a maior concentração de carnívoros do planeta. Alguns dos elefantes mais antigos do mundo.
é uma enorme área de pastoreio. E os pássaros mais carismáticos. E seu desejo de permanecer está intimamente relacionado à configuração rara da região. A cratera de Ngorongoro tem uma variedade de habitats dentro de uma arena consolidada. De planícies a pântanos de água doce, lagos alcalinos, florestas e zonas úmidas. Durante a estação seca da Tanzânia, a savana da cratera se torna frágil e desolada. Cada morador é obrigado então a migrar dentro das paredes da cratera para alcançar sua fonte de água. As zonas úmidas no centro de Ngorongoro são generosas em seus suprimentos o ano todo. Tentados a permanecer dentro por causa da disponibilidade permanente de água, os habitantes raramente saem dos muros de cisalhamento. O que causou um comportamento jamais visto em outros animais do planeta. Aprisionados pelos seus instintos naturais, permanecem neste anfiteatro, mesmo que isso os prejudique. E fica a pergunta, se é um paraíso ou uma prisão. Os leões são os famosos caçadores da savana africana. São muito eficazes como predadores de matilhas inteiras, capazes de tomar muitas presas devido ao seu tamanho e força. Mas os leões na cratera são diferentes. Os leões dominantes, por se recusarem a partilhar a abundância de Ngorongoro, expulsaram todos os leões migrantes que tentaram entrar. Por causa disso, a cratera causou o que é chamado de gargalo genético, limitando o pool genético. Todos os leões da cratera são descendentes de uma única população isolada. Gerações de cruzamentos deixaram esses leões mais propensos a doenças. Por causa da natureza consolidada da cratera, seus instintos naturais de sobrevivência vieram em seu maior detrimento. Anos de apego ao espólio de Ngorongoro cobraram seu preço. E isso causou outra inversão nas hierarquias usuais do mundo animal. Este é o único lugar no planeta onde os leões não são os reis da savana.
Em Ngorongoro, até 80% da alimentação dos leões vem de restos deixados pelos clãs de hienas predominantes. A cratera é o lar de 400 hienas malhadas. E aqui, elas são incomparáveis por seu tamanho, poder e eficiência de caça. As hienas da cratera não sofrem por cruzamentos no próprio clã como os leões. Os machos são expulsos de seu grupo de nascimento pelas fêmeas dominantes. Isso os força a se reproduzir em outro lugar. As hienas percorrem as planícies secas da cratera como governantes inesperados de um domínio não ortodoxo. Mesmo no auge da estação seca, a cratera de Ngorongoro ostenta uma abundância de moradores. E seu desejo de permanecer está intimamente relacionado à história da Terra. Durante a formação do Vale da Grande Fenda, houve uma explosão de novas paisagens. Quando o solo se dividiu, nasceu toda uma diversidade de ambientes e espécies. A cratera é um produto desse fluxo tectônico e, por essa razão, herdou algumas características interessantes. Quando as nuvens arranham o topo da floresta na sua borda, a umidade é continuamente liberada pelo sistema. Como resultado, cria o seu próprio clima, separado das áreas circundantes. Mesmo na estação seca, quando tudo mais começa a murchar, as florestas da cratera ainda florescem. Esta vegetação densa é resultado da topografia única da margem. É um refúgio florestal intocada pela mudança das estações. Todos os anos, fora das muralhas da caldeira, dezenas de milhares de animais migram pelo Serengeti, que é um ecossistema para escapar da estação seca da Tanzânia. Mas os animais da cratera ficam onde estão. Circulam pelo chão da cratera todos os dias em migrações internas em busca de pastagem e água. Embora as nuvens sobre a floresta na borda da cratera mantenham a umidade ao longo do ano, o que chega à savana em seu chão é muito pouco. E a maioria dos animais que vivem aqui estão confinados para suportar este habitat escasso. Gnus são restritos a comer no bioma savana da cratera de Ngorongoro. O focinho largo e os lábios soltos são adaptações adequadas à alimentação rápida e a granel.
Eles se alimentam de grama que responde bem ao pasto, pisoteio e estrume. Eles não podem pastar as gramíneas na borda, que são muito delicadas para lidar com os hábitos alimentares violentos do gnu. Isso mantém o gnu no planalto seco inferior. Quando as chuvas são mínimas, essas gramíneas de raízes rasas rapidamente param de crescer. A natureza confinada da cratera significa que as planícies se tornam aglomerados com pouca umidade. Mas gnus precisam beber diariamente. Então eles estão limitados a pastagens a mais de 15 quilômetros de distância d'água. Todos os dias eles devem embarcar em uma migração para as zonas úmidas. Mas eles não são os únicos apanhados neste laço implacável. Gorongoro também é lar de 4.000 zebras de Grant. Os dois grupos de animais alimentam-se constantemente enquanto se movem pelo chão da cratera todos os dias para as terras úmidas em busca de água. Onde os gnus preferem os brotos de grama nova mais perto do chão, a zebra desfruta dos caules mais grossos e altos. Sabe-se que as zebras são desbravadoras, movendo-se sobre um pedaço de terra primeiro e cortando o pasto até um tamanho que outras espécies, incluindo os gnus, preferem. Mover-se em grandes rebanhos mistos reduz as chances de um indivíduo ser atacado, criando uma distração adicional dos predadores. Isso torna as viagens em grande número benéficas, especialmente na cratera. Para os carniceiros, a estação seca é um momento de oportunidade. Toda a vida eliminada dentro da cratera é uma chance de se alimentar. Os chacais dourados perseguem as pastagens, comendo o que podem, quando podem.
mais adaptados a um estilo de vida árido do que qualquer outra espécie de chacal. Eles devem seu sucesso à sua capacidade de viver de frutas e bagas a roedores e carniça. Eles vão comer qualquer alimento que possa ser adquirido com o mínimo de esforço. Isso é fundamental em Ngorongoro, onde eles têm muita concorrência de alguns inimigos formidáveis. Em Ngorongoro, as hienas têm o domínio sobre todos. Os clãs de hienas existem em hierarquias rígidas. A classificação social é fundamental para o sucesso de suas excursões de caça altamente coordenadas. E força é o princípio subjacente a todo o sistema. As fêmeas são classificadas de acordo com quantas lutas elas venceram. No mundo deles, os mais temidos estão no topo. Sua ferocidade faz deles caçadores formidáveis. Os melhores lutadores têm prioridade nas carcaças. E eles são altamente territoriais. Eles percorrem esta terra em comum como imperadores distintos, incomparáveis tanto pela sua força e eficiência de caça. Para os carniceiros, a estação seca é uma época de abundância. As águias rapaces são piratas conhecidos na savana. E muitas vezes espantam outros animais de uma carcaça para desfrutá-la sozinha. Sua visão aguçada e rápida velocidade de voo garantem que sejam as primeiras a chegar quando há um animal morto na cratera. A natureza plana e aberta do chão da cratera oferece condições ideais para o sentido de visão impecável de outro carniceiro. Abutres sobem nas térmicas para procurar carniça. Mas o traçado da caldeira também se adapta a outras aves. E nem todas preferem voar pelos céus em busca de alimento. Os pássaros secretários prosperam nos campos estéreis da cratera. E isso é devido à estrutura de seu corpo. Os pássaros secretários preferem se movimentar sobre suas pernas longas e poderosas ao invés de voar. Eles podem se deslocar até 30 km por dia na busca de comida. Diferentemente da maioria das aves de rapina, seu método favorito de matar não é com seus bicos, mas com suas pernas. Usando esses poderosos pistões para selar presas menores, eles são predadores eficientes. E as planícies desoladas de Ngorongoro são o terreno de caça ideal.
A configuração aberta do piso também é importante para o maior pássaro da cratera. Incapaz de voar, os avestruzes confiam em sua velocidade para escapar de predadores como leões e hienas. Quando precisam, podem correr até 70 km por hora. Mas quando não há perigo por perto, eles fazem outra coisa. Essa dança é um convite para acasalar. O acasalamento de avestruz precede as chuvas. Isto é para que seus filhotes nasçam na abundância da estação chuvosa. E eles não são as únicas aves da cratera que se juntam ao ritual. Grow coroados aguardam ansiosamente as chuvas. Estas aves elegantes precisam de pântanos permanentes para fazer seus ninhos. Mas, mais uma vez, a grama seca é a razão pela qual eles foram retirados de suas casas em terras úmidas. O chão da cratera é um excelente local de caça para eles. Sua alimentação é mista. Podem comer qualquer coisa de insetos, lagartos, a flores e sementes. Essas pastagens secas e curtas permitem que eles usem seus longos membros para vasculhar a savana, em busca de presas menores. Como tudo mais na cratera, eles precisam fazer a migração todos os dias, dos campos de alimentação secos da savana até os exuberantes pântanos em busca de água. Criar jovens nessas condições não é uma tarefa fácil. Os búfalos são os maiores membros de sua família e precisam de muita água para manter seu volume maciço. Mas eles também só podem alimentar-se das ervas secas do chão da cratera. Os bezerros pesam 45 quilos ao nascer e estão em grande parte indefesos até amadurecerem. Eles são totalmente dependentes do conhecimento de sua mãe para sobreviver aos longos períodos de seca. E eles também devem viajar entre a savana da cratera e seus pântanos todos os dias. A água é a força motriz atrás da ocupação contínua dos animais de Gorongoro. Existem outras áreas próximas que suportam a vida ao longo do ano, mas suas águas são inacessíveis para a maioria. Os lagos do Vale da Fenda são um produto de forças geológicas agressivas, e alguns têm conservado características inóspitas por causa disso. Antes da rachadura continental, não havia lagos na África. Mas quando a Terra foi violentamente reformada, a água começou a se estabilizar. Quando os lagos do Vale da Grande Fenda se formaram, grande parte do terreno estava coberta de lava e cinzas. Enquanto a água era filtrada pelo solo, os produtos químicos vulcânicos eram levados para os lagos, criando um mundo aquático hostil. O Lago Natron fica no sopé do Monte Oldonyo Legai, a 100 quilômetros ao norte de Gorongoro. Suas águas cáusticas são fortes o suficiente para corroer membros humanos. Apenas cerca de 400 milímetros de chuva o atingem por ano. Muito do que é chuva fantasma.
A água evapora antes mesmo de tocar a superfície do lago. Como resultado, as águas do lago não vêm do céu, mas sim do subsolo. Pouco do que entra em contato com as águas vulcânicas sobrevive. Mas um organismo unicelular, visível apenas quando ampliado 1000 vezes, prospera aqui. Spirulina platensis floresce na água rica em carbonato, sob altas temperaturas e muita luz solar, fornecendo uma fonte de alimento para um dos pássaros mais antigos do planeta. O bico especialmente adaptado do flamingo permite que ele passe pelos 2 centímetros superiores da água corrosiva e colha a espirulina. O arco pesado do bico permite que grandes quantidades sejam sugadas sobre pelos finos dentro de sua mandíbula, filtrando os alimentos. Estas águas podem às vezes exceder 50 graus Celsius. A perna dura e sem penas de um flamingo é uma das poucas coisas que podem resistir ao lago corrosivo. Isso permite que eles percorram o lamaçal bem no meio. E estes não são mais acolhedores do que as águas circundantes. As temperaturas são altas, os ventos são fortes. Quase nenhuma vegetação sobrevive, e o movimento através do terreno lamacento e espesso é impossível para a maioria dos mamíferos. O lamaçal também cria o viveiro mais duro do planeta. Usando a água vulcânica do Lago Natron como um fosso de defesa contra todos os predadores terrestres, os flamingos fizeram do solo estéril no centro o local de reprodução ideal. Este é o maior polo de reprodução de flamingos do mundo. A natureza incomum e inóspita da Terra deu-lhes direitos exclusivos de alimentação e reprodução. Mas eles não são as únicas criaturas que se adaptaram para resistir às águas vulcânicas. A tilápia alcalina. Estes peixes vivem na beira das fontes de águas termais, onde a água chega a 40 graus Celsius. Eles evoluíram para suportar as altas temperaturas e a densa alcalinidade. Os únicos lugares do mundo onde isto ocorre são os lagos alcalinos do Vale da Grande Fenda. A paisagem é dura e inflexível, mas ao longo do tempo a vida se adaptou para sobreviver. Aproveitando a hostilidade vulcânica e geografia em comum, os animais que vivem aqui aprenderam a lidar com a paisagem severa. E, em contrapartida, recebem um refúgio. Por que tão poucos animais podem sobreviver aqui?
Os habitantes dos lagos alcalinos têm seu próprio santuário feito de lava e cinzas. A formação anômala das terras altas da cratera garante que Gorongoro tenha água o ano todo. Fora da caldeira, a cratera em Pacai, nas proximidades, permanece cheia e luxuriosa. Independente das mudanças no clima. A água se desloca desta bacia para Gorongoro, alimentando suas áreas úmidas durante todo o ano. E isso permite que os animais vivam aqui, não importa quão pouco seja fornecido pela chuva. Todos os dias, os habitantes devem fazer a caminhada através da savana da cratera para alcançar seu abastecimento de água duradouro. Isso aproxima toda a população da cratera. Embora todos tenham necessidades de alimentação diferentes, todos os animais precisam beber. Ao longo do dia, eles se espalham para lados diferentes do chão da cratera. Mas quando chega a hora de beber a água, todas as espécies da vida selvagem do parque dirigem-se para os pântanos. A cratera de Gorongoro é um santuário para os últimos rinocerontes negros remanescentes da Tanzânia. Mesmo quando a estação seca é mais dura, eles recebem água. Eles são, em geral, ariscos. Escondem-se nas florestas, mas saem da sua reclusão para se juntarem ao resto dos moradores na busca por alimento. O Pantanal é a força vital da cratera de Gorongoro. Ele liga todos os moradores do parque. É a única razão pela qual eles podem suportar a severidade da estação seca. As águas de Gorongoro suportam todas as fases da vida. Desde os animais mais jovens até alguns dos animais mais antigos do planeta. É um refúgio para touros de elefantes velhos que vagueiam dentro da cratera pela segurança e reclusão que oferece. As presas dos elefantes continuam crescendo a vida inteira. No momento em que um macho tem 60 anos, suas presas podem atingir um peso combinado de 120 quilos. Como resultado, os elefantes de Gorongoro são dotados de presas de tamanho raramente vistos fora das paredes da cratera. Para as aves aquáticas, o Pantanal é um lar constante. Grandes pelicanos brancos estão ligados à água durante todo o dia. De manhã, eles vão caçar peixes. E pelo resto do dia, eles se banham e socializam.
Suas técnicas de pesca os tornam dependentes das águas rasas e mornas. Outras aves caçadoras unem-se a eles. O bico de formato estranho da cegonha de bico amarelo é perfeitamente adaptado para a pesca nos rios mais secos. Conforme os peixes ficam presos em piscinas rasas, as cegonhas usam seus pés para agitar a água barrenta antes de esfaquear os peixes com seu bico afiado. Eles também têm uma maneira intrigante de se refrescar no calor do dia. Estando em pé, se limpando, eles vão urinar em si mesmos para resfriar as pernas. À medida que a urina se cristaliza, as cores esbranquiçadas agem como uma tela para refletir o sol. Para eles, a água é uma fonte constante de alimento e nutrição. E as terras úmidas da cratera são lar constante para outro residente muito maior. Para o hipopótamo viver confortavelmente, eles precisam de uma fonte de água que seja profunda o suficiente para que fiquem completamente submersos. E eles também precisam estar perto de pastagens. Essas piscinas proporcionam a casa ideal. Este paraíso das águas é o coração do parque. Suporta e abastece todos os seus residentes durante todo o ano. E sem o seu confiável sustento, a vida na cratera seria insuportável. A queda de 600 metros das paredes das caldeiras separa esta paisagem das áreas circundantes de várias maneiras. Tem seus próprios predadores, um clima separado e uma riqueza de habitats inexistentes fora dela. Mas o que se vê na superfície de um oásis de vida selvagem pode ser algo próximo de uma prisão natural. Mesmo no auge da seca, a maioria dos animais permanece e resiste à severidade da terra. É um lar constante para os herbívoros, por mais frágeis e superpovoados que sejam os campos. Ou quantos predadores vagam pelo anfiteatro fechado. Seduzidos pelas tentações de um ano inteiro de provisão de água, pastagens abundantes e um grande número de presas, os habitantes foram tentados pelas paredes da cratera há milhares de anos. E muitos de seus descendentes nunca foram embora. Presos pelas promessas do que ela oferece, os seus instintos de sobrevivência os mantêm ligados a Gorongoro, mesmo quando isso possa causar-lhes prejuízo.
A vida que aqui resiste o faz de acordo com suas próprias regras. Produzida pela hostilidade de um ambiente vulcânico, a cratera de Gorongoro é um habitat generoso e uma armadilha perigosa. E cada um de seus moradores tem que navegar por essa fronteira na busca diária de água. O resultado é um reino animal como nenhum outro.